Bem-vindos a mais um Insights Lean da Borgatti Consulting, né? O podcast que fala sobre estratégia, gestão de negócios, desenvolvimento profissional e desenvolvimento de pessoas. Hoje nós temos um tema bem interessante aqui e um convidado bem especial, né? É o papel estratégico do Conselho Consultivo para o futuro das empresas. E temos a honra de estar aqui com o Marcelo Simonato, que é diretor da Board Academy, escritor, palestrante e conselheiro. E eu, inclusive, tenho a honra de participar de um conselho no qual ele é presidente do conselho de uma indústria. Mas eu não vou tomar para mim aqui as luzes, é dele, né? Vamos deixar ele falar para a gente, contar a história dele um pouquinho, do Marcelo Simonato aqui, hoje atual diretor da Board Academy. Querido Borgatti, um privilégio estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra poder estar com amigos e também compartilhar com quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, né? Um pouco sobre esse tema que para mim é tão caro, governança, apoiar as empresas em todos os seus aspectos através dos conselhos consultivos, que é isso que a gente tem feito na Board Academy, na formação de conselheiros que vão auxiliar as empresas então brasileiras e, por que não, ajudar o nosso país. Perfeito. Para poder interagir melhor com o nosso público, né, vamos começar explicando um pouquinho, né, o que é um conselho consultivo e qual o papel dele. Muito boa, essa pergunta é excelente, porque como você sabe, né, você é um mestre, nós temos 2 conselhos que são obrigatórios para as empresas de capital aberto, as SAs, que estão lá na Bolsa de Valores. Estamos falando aí no Brasil de algo entre 400 e 500 empresas, que é o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Ambos são órgãos eleitos que representam os interesses dos acionistas junto àquela entidade, àquela empresa, e um tem o poder de determinar o futuro da empresa através das aprovações em reuniões para que os executivos da empresa sigam aquela cartilha, e o outro um papel fiscalizador, que é o Conselho Fiscal. Ambos protegem o interesse dos acionistas. E são obrigatórios por lei. E é obrigatório por lei. Porém, a gente está falando de 400, 500 empresas no Brasil. Quando a gente olha para o cenário nacional, na verdade nós temos centenas de milhares de empresas familiares, empresas de pequeno, médio porte, startups, terceiro setor, fundações, ONGs, institutos, cooperativas e outras tantas classes que não têm a obrigação e, portanto, não constituem um conselho de administração ou fiscal, porque isso eventualmente traz maior custo para as empresas, ou eles enxergam como uma burocratização desnecessária, e para algumas empresas de fato é. E é aí que entra o conselho consultivo, que não é obrigatório, Borgatti, porém toda empresa deveria constituir um conselho formado por profissionais independentes, de fora da empresa, com outras experiências, expertises, olhando o que está acontecendo no cenário de fora e trazendo para dentro, para aquele dono, para aquela proprietária de empresa que está tão mergulhado na sua operação que não tem tempo para ver o que está acontecendo lá fora. O papel do conselho consultivo, então, é de atuar junto aos proprietários de empresas para trazer para eles essa oxigenação, essa visão de futuro e para fora dos negócios. Não tem nenhuma autoridade, não determina, não aprova nada, mas aconselha, estimula, influencia e faz boas perguntas para que os empresários, então, possam tomar melhores decisões. Dessa forma, né, a gente começa a perceber que quando um empresário é sozinho, né, ele tem aquela síndrome do espelho, né? E, como você disse, né, para ele chegar até um determinado nível de faturamento, né, houve muito esforço, muita imersão. E ele se afasta um pouco da dinâmica, da competitividade, do que está acontecendo. O Conselho Consultivo, então, ele passa a ter um papel, não só nesse sentido, mas no sentido também, quando você tem mais de um dono, né, de dar suporte para as tomadas de decisões. E aí, como é que ele é composto normalmente, né? O que você sugere aí em termos de composição de um Conselho Consultivo? Muito bem. Existe hoje no Brasil o Código de Boas Práticas de Governança. Ele é liderado pelo IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fundado em 1995. A 6ª edição mais atual desse código teve a participação da Board Academy na sua escrita. E nesse código existe uma recomendação sobre a formação dos conselhos. E essa recomendação é que os conselhos sejam formados por número ímpar e por no mínimo 3 membros.
Ou seja, uma pessoa não forma um conselho, 2 pessoas não é recomendável porque num desempate de ideias você tem 1 a 1. Então, no mínimo 3, idealmente, para se formar um conselho. Eu já participei de conselhos com 5, com 8, com 11. Dependendo do tamanho, da complexidade da empresa, você traz mais pessoas, mais conselheiros com especialidades distintas para participar do conselho. De forma geral, um conselho formado por 3 conselheiros, cada um com formações técnicas distintas, finanças, área comercial, área de recursos humanos, área tecnológica, industrial, marketing e assim por diante, para compor. E aí o conselho se torna um órgão forte, porque é a soma do meu conhecimento com o seu conhecimento, com o de um outro colega, onde juntos vamos apoiar esse empresário ou essa família empresária. Esse conselho delibera ou só sugere? O conselho consultivo não tem poder de deliberação. É um conselho que, como o próprio nome diz, consultivo, ele fornece então insights, subsídios de fora, dando para aquela família empresária ou aquele grupo empresarial entendimento do que está acontecendo lá fora, mas sempre através de recomendações, sugestões, através de indicações, fazendo boas perguntas, extraindo muitas vezes dos próprios donos da empresa a resposta para uma determinada situação. É interessante porque as empresas elas têm estágios diferentes de maturidade e de desafios, né? Até mesmo de complexidade de gestão. Eu vi já a tentativa, né? Tentativa não, tentativa bem sucedida, vamos colocar assim, do uso do conselho como um sistema de desenvolvimento de um familiar que estava ocupando o cargo de CEO, né? E ele trazia para o conselho também seus diretores, porque era uma forma de amadurecimento geral em discussões de mais alto nível para que houvesse, vamos dizer assim, um desenvolvimento dessas pessoas, né? Isso é uma estratégia, você vê isso também como uma estratégia interessante para um determinado estágio organizacional? Cada empresa vive um momento de maturidade, porte e complexidade distinto. Então, o mesmo remédio, implementar um conselho consultivo, não pode ser implementado nas mesmas doses para qualquer empresa, né? Assim como uma medicina, para criança você dá uma dose, para o adolescente outra, para o adulto outra, né? E assim por diante. O conselho é a mesma coisa. Não tem como eu dizer aqui, vamos contratar 3 conselheiros consultivos para uma startup que não começou nem a faturar. Perfeito. Não cabe. Mas ela pode começar com um advisor, um conselheiro único que não formou ainda um conselho, mas que passa a ajudar essa startup até que ela ganhe musculatura a ponto de instaurar ali então um conselho. Outras empresas um pouco mais sofisticadas vão ter um conselho com o número de 3, de 5, de 11 e assim por diante. Dentre as atribuições do conselho consultivo está muitas vezes ajudar aquela família empresária no seu processo de sucessão. Ajudar um CEO contratado pela família empresária, apoiando ele na gestão da empresa. Se eu fosse um CEO de uma empresa hoje, certamente eu gostaria de ter um conselho consultivo me apoiando, olhando aquilo que eu não estou olhando, me trazendo insights de fora que eu não tenho às vezes muito tempo para ir buscar. Então, tendo esse apoio, mesmo que eu fosse um CEO reportando para um conselho de administração ou para acionistas diretamente. O conselho consultivo ele apoia tanto CEOs, contratados, funcionários, como também a família empresária que está ali na frente da gestão. Nesse sentido, eu entendo que o papel estratégico, né, para colaborar para o futuro das empresas, a pauta passa a ser muito importante. Porque a operação das empresas, ela consome, né? Ela consome dos diretores, consome do CEO, consome, enfim, de quem é acionista. E a discussão se torna sempre a do leão do dia, né? Qual é o leão que nós vamos matar hoje, né? E, às vezes, a pauta da discussão estratégica das questões envolvendo a realidade do futuro da empresa, elas são consideradas, às vezes, um pouco abstratas e, às vezes, não são inclusas dentro de uma pauta de uma discussão de board. O conselho consultivo, para ele poder contribuir com essa visão estratégica e consolidar um futuro para as empresas melhor de sucesso, ele, por necessidade, ele tem que saber dividir essa... Como é que você vê isso? Ele tem que saber dividir essa pauta, né? Não é uma questão de... Pode ter algumas discussões mais operacionais, mas fundamentalmente ele tem que ser predominantemente voltado para questões mais estratégicas. Como é que você vê isso? O presidente do conselho da Board Academy, Eduardo Gomes, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: o conselho consultivo ele tem que ser chamado quando tem fumaça.
Quando tem fogo, você chama o bombeiro. Você chama os executivos da empresa. Então, temas operacionais, temas ali táticos, não devem ser discutidos em conselho. Seria um mau uso da experiência e do tempo dos conselheiros, um CEO ou uma família proprietária, utilizar esses conselheiros para ficar falando de coisas do dia a dia, operacionais, que ele deveria discutir com os funcionários dele que vão efetivamente executar aquilo. Realmente as reuniões de conselho, especialmente no caso do consultivo, deveriam abordar temas estratégicos, olhando sempre essa visão de futuro. Para onde a empresa vai e como nós fazemos para ela chegar lá. Isso que você está colocando, eu acho que é fundamental. E como você falou, cada empresa tem seu estágio, tem seus desafios, né? E às vezes, para a gente poder alcançar essa discussão estratégica, ele teria que ter uma rotina interna, né, com a sua estrutura hierárquica para as questões mais operacionais. E às vezes o papel do conselho, para ele poder alcançar isso, ele tem que ajudar a estruturar muitas vezes essa hierarquia e para poder sobrar o espaço. Sobrar não, para poder efetivamente ter o espaço estratégico. Você concorda comigo nesse aspecto? E isso são as boas práticas de governança. Quando alguém fala assim, Marcelo, mas você diz que os conselhos implementam as boas práticas de governança. O que é isso? De forma básica, Borgatti, quando nós trabalhamos em grandes empresas, sejam nacionais, multinacionais, que estão bem estruturadas, que já existem há muitos anos, essas empresas têm uma organização, começando pela hierarquia. Aquelas coisas simples, de quem compra não deve pagar. Quem vende não deve receber. O caixa da empresa não é o caixa dos sócios, né? Na estrutura hierárquica, onde estão os herdeiros? Onde que eles estão pendurados? Existe um protocolo familiar de quem pode ou não pode entrar na empresa? Porque hoje são os filhos, amanhã são genro e nora. Daqui a pouco são os filhos, os netos, os sobrinhos, o cunhado, a sogra, o papagaio. É exponencial, né? É exponencial e muito perigoso, né? Tudo isso faz parte da boa prática de governança, a implementação disso, de uma estrutura hierárquica, de uma regra de alçadas de aprovação. Quem pode fazer o que na empresa? Né? Reuniões regulares, esse sócio proprietário que se reúne com a sua diretoria, que se reúne com os seus gerentes, para que os temas importantes da empresa permeiem toda a organização. Isso facilita muito depois o trabalho do conselho consultivo nas suas reuniões, que devem ser mais estratégicas e não operacionais. Perfeito. E como a gente estava falando, né, o ciclo de vida das empresas, independente da história ou do tempo delas, às vezes algumas são eternamente na infância e outras já envelhecem muito depressa. O fato é que quando chega um determinado momento na história, parece que toda aquela contribuição, todo aquele esforço traz um certo cansaço, né? Principalmente quando ela é de proprietários, é de dono. E se ela alcançou um determinado sucesso, ela está naquele momento que esse sucesso pode ser perigoso, né? Porque o próximo passo do sucesso, às vezes, é o declínio. Se ele não renovar, né? E às vezes ele está naquela fase já com 60, ou próximo disso, 70, né? Onde ele está querendo usufruir. E o conselho, muitas vezes, ele pode ajudar de que forma, né? Nessa fase que a empresa alcançou, mas começa a ter desafios competitivos e já não tem mais aquela energia do seu início, né, das superações que tiveram na fase inicial. Borgatti, isso a gente chama da tormenta perfeita, né? Então a empresa constituída por seus sócios jovens, cheios de energia, que estavam na operação, aquela brincadeira, né, de cruzava, cabeceava, marcava o gol, defendia, fazia de tudo. Mas isso ao longo dos anos, a nossa energia física, né, vai se perdendo, outros interesses aparecem no meio disso, e a empresa, é curioso, né? Porque enquanto você é pequeno, você não incomoda ninguém, você faz um pouco de tudo, você conhece seus colaboradores pelo nome. A empresa cresce um pouquinho mais, você já não conhece todo mundo. Você já começa a incomodar outros players. Você chega numa analogia com a praia, é quando o surfista tem que passar a arrebentação para ele poder ir para o mar aberto ali, onde ele vai realmente se preparar para pegar as ondas. Essa fase de arrebentação, inclusive, segundo os bombeiros, é onde muita gente morre afogada. E não é diferente nas empresas. Se a empresa ficar travada na arrebentação, ela vem a fechar. E as empresas só possuem 4 possíveis futuros para ela. Chegado nesse momento, ou ela passa por um processo de sucessão, tem herdeiros, tem familiares que podem dar o próximo passo. Eu trouxe ela até aqui. Mas você pode levar a empresa e atravessar a arrebentação para o próximo nível? Uma possibilidade. Outra possibilidade, não tem herdeiros ou os sucessores ali não querem assumir o negócio. Profissionalização.
Vamos colocar pessoas do mercado, um CEO, um diretor-geral, uma equipe que vai tocar essa empresa no nosso lugar. Nós somos bons até aqui. Mas agora pode ter gente melhor do que a gente para levar a empresa para o próximo estágio. E eu não vou perder a empresa enquanto dono, eu sou o sócio dela. Vou ficar em casa, vou ficar no conselho de administração, acompanhando a distância e recebendo meus dividendos. Né? É uma coisa muito madura de um dono de empresa pensar nisso nesse momento da arrebentação. E o terceiro, não quero colocar nenhum profissional para tocar minha empresa. Então prepara ela para venda. Se você já fez tudo o que você quer fazer, não aguenta mais, não tem para quem passar, não quer colocar profissionais, então prepare ela e venda para que outro grupo econômico continue tocando essa empresa. Porque se você é empresário, se você não tomar essa decisão ainda em vida, ainda operando a sua empresa, sabe o que vai acontecer? Desculpa te falar, mas em algum momento você vai morrer. E em você morrendo, o que acontece com a empresa? Ela quebra, ela fecha. São os 4 possíveis futuros da empresa. Eu recomendo que ele escolha um dos 3 enquanto é tempo, os 3 primeiros. Perfeito, perfeito. E aí, o papel do conselheiro, ele tem que enxergar e ele tem que entender quais são as expectativas, né, do proprietário ou proprietários para poder ajudar, inclusive, nesse processo da decisão dessas 3 primeiras alternativas. Nesse sentido, pode ser que algumas discussões, provavelmente quando envolvam mais sócios, né, elas não sejam naturalmente, vamos dizer assim, construtivas. Vão haver alguns choques, algum conflito, né? Não precisa ter confronto, mas alguns conflitos vão haver. O conselheiro, nesse ponto, ele é uma figura importante, por isso o papel do conselheiro do conselho consultivo nessa questão? Bogatti, você tocou num ponto muito, muito sensível dentro dos conselhos. Um dos papéis dos conselheiros, especialmente aqui no nosso caso, da nossa conversa, conselho consultivo, além da bagagem técnica, da experiência prévia, dessa visão, não é nem generalista, mas hoje em dia se fala em nexialista, né, de conectar os pontos, saber um pouco de várias coisas, o conselheiro ele precisa também ser um grande psicólogo. Ele precisa ser um grande mediador de conflitos. Essa característica, para mim, é uma das mais importantes no conselho consultivo, porque não dá para fazer uma omelete sem quebrar ovos. Enquanto você está quebrando ovos, dói, vai machucar, vai incomodar alguém. E a gente pode fazer isso da forma mais suave possível, essa transição, esse processo de conversas que ninguém quer ter, mas que precisam ser tidas para definir o rumo da empresa. Se vai ser sucessão, Borgatti, existe toda uma preparação daqueles herdeiros. Quem vai ser? Quantos anos tem? O que vai estudar? Quando vai entrar na empresa? Protocolo familiar, quem pode, quem não pode? No processo de sucessão, não vai ter sucessor. Tá, mas a gente está aberto a profissionalizar? Serão pessoas de dentro que a gente vai formar e preparar até que possam ser diretores da empresa? Ou vamos contratar alguém de fora que não tem fit cultural com a gente? Vai vir da concorrência? Vai vir da onde? É uma decisão. Não vai ter também. Eu quero preparar a empresa para vender. E para vender, o que a gente precisa organizar aqui antes? Tem balanço? Tem balanço auditado? Tem caixa 2? Como é que... As boas práticas de governança precisam ser implementadas, senão não se fala em venda de empresa. Quem é que vai comprar um negócio que está mais ou menos? Que não confia nos números que está olhando. Então a gente precisa dar esse conforto para outra parte, que é a compradora, porque senão não existe venda. Nesse sentido, a gente começa a perceber que no perfil de um bom conselheiro, potencialmente, vamos dizer assim, ele tem que ter um propósito, né, muito claro junto ao papel dele e a contribuição dele para a empresa. Ele não pode ser alguém que seja dependente financeiramente daquilo. Inclusive, para ele poder conduzir um processo de venda ou dar um suporte para caminhar nesse sentido, ele tem que ter a clareza que aquilo é o melhor da empresa e não necessariamente vai ser o melhor para a remuneração dele, porque isso deve encerrar com a entrada de um novo. Não necessariamente, mas eu acho que o mais importante é ter essa clareza de propósito e o papel dele de independência. Como é que você vê isso? É uma recomendação que você faria? Sim. O conselho consultivo, formado por conselheiros, esses conselheiros são conselheiros independentes. O que significa isso? Eles não são sócios da empresa e não têm nenhum vínculo com a empresa. Não são funcionários, não são clientes, não são fornecedores. Esse é o princípio da independência. Ou seja, em outras palavras, não tem rabo preso com ninguém. Não tem conflito de interesses. Eu posso emitir a minha opinião, falar algo para você que seja duro, com educação, visando os melhores interesses da companhia, independente de estar colocando o meu cargo ali, a minha posição, em risco, porque você não gostou do que eu falei, você é quem me contratou e pode também me desligar a qualquer momento. Mas você me pagou para falar a verdade para você. E esse é o meu papel enquanto conselheiro independente, fazê-lo. Com educação,
com respeito, né? A gente não está ali para brigar com ninguém, especialmente os conselheiros independentes, mas falar o que o empresário precisa ouvir, porque muitas vezes nós temos que proteger a empresa do próprio empresário. O empresário, às vezes, ele dá uns surtos de ideias e a empresa que tem um propósito, tem um objetivo social, tem que ir por aqui. Daqui a pouco, quando você olha por uma ideia do empresário, uma conversa no final de semana, a empresa está vindo para cá. E você, opa, temos que trazer de volta aqui, ó. Nosso norte está aqui, isso aí que você está desviando a atenção da empresa. Outro dia eu estava numa empresa, por exemplo, onde um dos sócios chegou na reunião de conselho e disse o seguinte: fui sondado aqui na cidade para sair como vice-prefeito na chapa de um candidato a prefeito. E estou pensando seriamente, acho que isso pode ser interessante, né? Só que eu preciso colocar R$2 milhões na campanha. E a gente estava entendendo, né, se ele estava pedindo autorização para se afastar da empresa, se ele estava só nos comunicando. No frigir dos ovos, sabe o que ele estava pedindo? O dinheiro para... Autorização dos demais sócios se ele podia sacar da empresa, porque de alguma forma isso podia voltar para a empresa em benefício. Opa! Não é nem yellow flag, é red flag. Cara, não pode. Você tem que pedir então a sua saída definitiva dessa sociedade, porque você pode se tornar político. A empresa não é política. O objetivo social da empresa é esse. Então, proteger a empresa dos seus sócios é um dos papéis do Conselho Consultivo também. Perfeito. E empresas menores, né? Você já citou aqui a startup, né? O conselho. Mas quais são as alternativas para uma startup? Primeiro, ela precisa mais do que as outras ou não? E como é que ela às vezes não tem a condição de remunerar? Quais são os caminhos, né? Eu vou sempre ser favorável à implementação de conselho consultivo, né? Porque nós levantamos essa bandeira na Board Academy da importância do conselho consultivo para a implementação de boas práticas de governança. E a gente não inventou isso de hoje, não. Nos Estados Unidos, todo o CNPJ, todo o Tax ID deles, toda empresa constituída, tem 3 entidades que apoiam desde a origem. Toda empresa lá tem um bom contador, tem um bom advogado e tem um bom conselheiro. E por isso as empresas lá têm maior longevidade e maior sucesso do que as empresas brasileiras. Então, seja uma startup, seja uma padaria, seja uma empresa qualquer que seja, que está iniciando a sua operação, ela tem por obrigatoriedade de se filiar ali a um escritório contábil. Não tem por onde fugir, né? Contrato social, apuração dos impostos, uma folha de pagamento. Então, o contador ela já vai ter. Um advogado, às vezes, tem assessoria jurídica dentro do próprio escritório de contabilidade ou, dependendo do tema que essa empresa vai abordar, vai ser constituída, precisa de um apoio jurídico ali em alguns assuntos. Mas elas não pensam no conselho. E deveriam pensar. Mas, Marcelo, a startup ou a empresa que está começando não tem dinheiro para pagar um conselheiro. Pois saiba que existe nesse nosso mercado os conselheiros que atuam pro bono. São pessoas que já tiveram sucesso na jornada e têm muito conhecimento e estão disponíveis para apoiar pequenos empresários e startups. Eles fazem isso gratuitamente o resto da vida? Não. Mas eles podem começar um conselho nessas empresas de forma gratuita, o tal do pro bono. E que depois de alguns meses, mostrando o seu valor, a empresa vendo que, puxa, como é que eu vivi até hoje sem esse conselheiro me apoiando? E eles voltam a conversar e convertem aquilo numa remuneração, porque afinal de contas, o trabalho de qualquer um é justo que seja remunerado, né? Sim. Mas é muito possível se começar de uma forma pro bono. Alguns são convertidos em participação na empresa, seja através de participação acionária efetivamente, ou vesting, ou seja, eu vou ajudar a sua empresa a chegar num patamar para ser vendida e quando for vendida eu ganho um pequeno valor dessa venda. Então existem vários mecanismos possíveis. Se você que está nos assistindo é empresário, qualquer que seja o porte da sua empresa, saiba que um conselho implementado, um conselho consultivo vai ajudar a sua empresa a ter maior longevidade, a ter melhores resultados, crescimento de receita e o que mais te importa, dinheiro no bolso. Então o conselho não é um custo, é um investimento e também não é de longo prazo, de curto a médio prazo, para que você veja o resultado aí no seu bolso. Perfeito. Fica claro que o conselheiro ele tem que ter uma visão sistêmica, uma visão ampla, né? E, acima de tudo, um pensamento crítico. Isso é um grande desafio, porque a formação de pensadores críticos não é fácil, né? Eu sei por experiência própria, né, como minha formação original, engenheirão, né,
apesar de depois ter feito mestrado em administração, pós em marketing, doutorado, isso vai ampliando, mas é sempre um pouquinho do mesmo universo, né? Eu acredito que minha transformação mesmo em um pensamento mais crítico foi quando eu fiz filosofia, né? E aí isso traz um questionamento, né, permanente de determinadas situações, fatos, enfim. E dentro do verdades que eram absolutas. Verdades absolutas. E aí que chegou exatamente nesse ponto. Como é que muitas vezes as empresas estão vivenciando, né, uma estagnação ou um retrocesso por ainda acreditar em verdades absolutas que, de alguma maneira, chegou até ali e a maioria adota, mas não contribuem para alavancar resultados. Seja indicadores de sistemas financeiros, seja a falta de preocupação com a gestão da capacidade, né? A estratégia integrada da própria capacidade com a estratégia de preço, ou seja, as coisas são um pouco mais complexas. E às vezes eles caem nos modelos mais básicos, né? Minha pergunta eu queria que você comentasse um pouquinho o quão difícil, né, é lidar com essa visão de pensamento crítico, questionando, né, verdades ou crenças que o conselheiro percebe que foi bom em algum momento, igual todo mundo estava fazendo. Agora a complexidade exige desconstruir para construir novos modelos. Isso aí acontece com frequência, isso aí é um papel que o conselheiro tem que ter, e qual o grau de dificuldade disso? Vamos lá. Hoje o mercado chama isso de reskilling, né? Então você aprender coisas novas ou pior, ou mais difícil, desaprender alguns hábitos, quebrar alguns paradigmas para criar novos. E quando a gente pensa numa família empresária, quando a gente pensa num sócio fundador de uma empresa, a gente está pensando e olhando para pessoas ali acima dos 60, 70, quiçá 80 anos, né? Outro dia eu estava conversando com um empresário de 84 anos, que o filho mais velho dele é a empresa. Depois vem os filhos, né? E aí você falar para ele que o jeito que ele fez até ali precisa mudar, não é fácil. Deu certo até agora. Por que a gente vai mudar? Então, nós como conselheiros precisamos ter, em primeiro lugar, essa empatia. Porque eu vim do mundo executivo, Borgatti. Trabalhei em grandes empresas, eu não criei estas empresas. Quem sou eu para chegar para aquele empresário que criou a empresa dele e dizer se você está fazendo certo ou errado alguma coisa? Então, esse cuidado para que eu não chegue ali no salto alto, né? No meu orgulho, na minha vaidade de ter sido C-level da empresa X ou Y. Tá, mas me diz uma coisa, o que você construiu de verdade? Porque eu construí a minha empresa e trouxe ela até aqui. Agora, você vem lá, saiu da faculdade, entrou como trainee numa empresa, mudou para outra tal e chegou a diretor. Dando um exemplo, né? Não é o meu caso. Eu comecei como office boy, ralei muito. Mas a gente pode tomar uma invertida desse tipo do empresário, né? Pô, sim. Você tem idade para ser meu neto e tá vindo falar que eu tô fazendo errado. Então ter essa empatia, essa humildade é muito importante para o conselho consultivo. E aquele velho jargão, né? Comer pelas beiradas. A gente não vai conseguir implementar tudo que a gente quer implementar numa empresa no primeiro mês, nos primeiros 100 dias, quiçá no primeiro ano de conselho. Lá na Board Academy a gente diz que o capim, quando você chega numa empresa, o capim tá alto. E você vai passando a foice, vai cortando, vai limpando ali umas arestas. Daqui a pouco parece que começa a ter um jardim, mas até a gente ter aquele campo de golfe, aquela graminha perfeita, leva tempo. E por isso que os conselhos eles são mais longevos. Você tem mandatos de 2, 3 anos, renováveis, e muitos conselhos estão nas empresas por muitos anos. Porque é um trabalho contínuo. E quando o empresário cai a ficha dele, que caramba, esses caras são importantes para mim. Como é bom uma vez por mês eu parar tudo, sair do operacional para conversar, para pensar fora da caixa com esses caras. Eu aprendo, a empresa melhora, eles trazem coisas novas para a gente. Aí a empresa começa a entrar nos trilhos de um processo que naturalmente vai levar ela a essa longevidade, a essa profissionalização e, consequentemente, ter melhores resultados. Nesse aspecto, dentro da Board Academy, que é uma instituição, né, de formação aí de grandes conselheiros que estão atuando no mercado, esse desafio, né, de não apenas do conteúdo técnico, mas desse conteúdo, vamos dizer assim, psicológico, social, como é que vocês encaram esse desafio lá na formação de conselheiros? Bom, em primeiro lugar, apesar de nós sermos uma escola, nós nascemos uma escola tecnológica, né, então diferente, com todo respeito às escolas tradicionais, a gente vem com esse frescor da tecnologia, da atualidade, né, e entendendo que
na nossa formação, menos é mais. O que eu quero dizer com isso? Menos teoria, menos academia e mais prática, mais realidade. Então, todos os nossos professores, facilitadores, a diretoria da Board Academy, todos são conselheiros de carreira. Então, o que a gente ensina para os nossos conselheiros é aquilo do nosso dia a dia. Quando eu trago um case, não é um case que eu li num livro americano ou que alguém me contou. É porque eu vi na prática aquilo acontecendo, né? Então, trazer essa realidade, aterrissar para os nossos alunos, desmistifica muita coisa e deixa eles preparados, então, para o que eles vão encontrar pela frente. Além disso, além das aulas propriamente, nós temos também aulas práticas de reuniões, simulações de reuniões de conselho. Nós levamos algumas turmas para visitar empresas, para ouvir do empresário o que o empresário espera de um conselho, ou ouvir de um empresário como aquele conselho ajudou a transformar o seu negócio. E tudo isso enriquece muito aí na formação dos nossos conselheiros. Com certeza. Eu posso falar de cadeirinha, né? Porque eu já fiz vários programas lá. E realmente são criadas situações de simulações de até um pouco, vamos dizer assim, exagerada. O seu Zé às vezes perde o controle. Mas ela é preparatória mesmo, né? É algo que te prepara a ter controle, a ter essa visão de que vão ter situações difíceis que vai ter que lidar. E essa questão emocional lá, eu acho que tem essa contribuição, sim. É bem interessante. Mas é um desafio muito grande. Falando nisso, em desafios, inteligência artificial, né? Como é que você vê essa questão da inteligência artificial? Hoje em dia fala até que não precisa de conselho consultivo, basta botar lá o computador e a inteligência artificial interagir. Como é que você vê esse papel da inteligência artificial nessa relação do conselho? Bom, em primeiro lugar, a inteligência artificial ela veio para ficar, né? Já existe há muitos anos, mas nos últimos talvez 1, 2 anos ela se tornou popular a ponto de uma criança ter um aplicativo no seu celular e falar com o aplicativo e o aplicativo dar respostas, né? Uma dona de casa, enfim, eu vejo minha mãe, uma senhora que não sabe nem usar o celular direito, mas tem lá o ChatGPT e ela faz perguntas para o ChatGPT. Então, assim, popularizou realmente isso. Então, não adianta nadar contra. Não vou usar, não vou utilizar isso nas minhas coisas. Se não utilizar, está só perdendo. Porque enquanto conselheiro, especialmente no nosso caso, isso me poupou e tem poupado a vida dos nossos conselheiros em horas de análise de documentos. Você cria um agente, por exemplo, você ensina esse agente a pensar como você, do ponto de vista de conselheiro, e ao receber os documentos da empresa para uma análise, você deixa que o agente faça o primeiro filtro no seu lugar e traga para você de uma forma mais mastigada. Uma análise de documentos para uma reunião prévia que eu levaria talvez aí 4 horas, com um agente e uma IA, eu gasto 30 minutos. Isso me dá um tempo de produtividade muito melhor, né, para usufruir de outras coisas. Numa reunião de conselho, você pode ter ali um agente virtual participando da reunião. Então vai ter a opinião do Borgatti, vai ter a opinião do Marcelo e vai ter uma opinião que vem também da inteligência artificial. Não tem problema. Depender só da inteligência artificial para qualquer que seja a pesquisa é um tanto perigosa ainda. O fator humano, a participação humana no processo é muito fundamental. Tanto é que a gente usa a seguinte afirmação: que nenhuma inteligência artificial vai substituir o conselheiro ou vai substituir qualquer que seja a profissão. Porém, certamente um ser humano, um conselheiro, um profissional que utilize a inteligência artificial no seu trabalho, esse vai substituir alguém que não utiliza. É uma pessoa muito melhor preparada. Então é uma grande verdade, né? Ela está vindo. Agora, como você falou, mais uma vez entra aí a necessidade de um pensamento crítico, porque a base e como elas são educadas, vamos falar assim, tem um viés, muitas vezes carregam uma série de viés natural das próprias fontes no qual elas vão buscar. Então a gente tem que ter um certo cuidado no uso, sempre ter essa visão um pouco mais crítica e cautelosa, e o que você falou, isso só pode vir ainda de um ser humano, né? Essa visão, esse pensamento crítico. Então utilizar como fonte, como referência, excelente, mas, né, temos que ter um cuidado para determinadas opiniões, inclusive estratégicas ou de futuro, muitas vezes até que ser balizadas. Você concorda comigo que toda a sua experiência, a minha experiência vivida aí ao longo da nossa jornada de 30, 40 anos de experiência, ela não está dentro de algum site, dentro de algum lugar? Se não está, a inteligência artificial não tem como captar, porque está dentro da minha e da sua mente. Então, por mais que você diga assim, ela vai pesquisar nas principais enciclopédias, ela não veio pesquisar dentro da minha mente ou da sua. Perfeito. Essa experiência é nossa. Então, somada ao que ela tem,
a gente se torna um profissional melhor. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Não dá para fugir dela, não. Acho que a gente tem que estar próximo dela, saber fazer uso e saber das limitações e das contribuições. Bom, vamos lá. Estamos chegando agora no nosso final. Se a gente dependesse de mim, nós ficaríamos aqui... Papo flui, né? o tempo inteiro. Mas agora está na hora da grande contribuição, né, final aqui do Simonato. Para as empresas que não têm conselho consultivo ainda, o que você recomenda? Muito boa pergunta. Eu recomendaria algumas ações. E claro, isso vai depender do porte de cada uma das empresas. Em primeiro lugar, pesquise. Converse com outros empresários que já possuem um conselho constituído. Todo empresário conhece empresários. E certamente vai conhecer empresários que já têm um conselho constituído. Pega a opinião deles. Como foi a implementação? Como esses conselheiros aportam valor nessa empresa? Número 1. Número 2. Busque a Board Academy ou busque qualquer outra escola ou conteúdos, mesmo nas redes sociais, YouTube, por aí por diante, sobre conselhos consultivos, sobre implementação de boas práticas de governança, sobre longevidade das empresas, sobre melhora de valorização, do valuation das empresas, para ter o maior nível de consciência a respeito do tema. E dê o primeiro passo. Eu não consigo ter 3 conselheiros, 5, 7. Eu consigo, no momento, contratar um. Contrate, ele será um advisor. É o primeiro conselheiro da sua empresa, mas que não tem um conselho ainda. E através desse advisor, que vai ajudar a empresa no que tange aquele conhecimento dele, ele não é um Superman, não vai saber tudo, né? E justamente quando chegar ao ponto de o Borgatti sozinho não conseguir mais fazer nada, o Borgatti vai levantar a mão e falar assim, olha, esse tema agora é comercial, eu não sou o especialista, seria muito bom a gente ter um outro conselheiro com o viés comercial para junto comigo poder aportar valor aqui. Não, agora o tema é financeiro, não, agora o tema é ambiental. E é assim que a gente vai constituindo um conselho, formando por células, por pessoas, conselheiros com especialidades diferentes para ter um conselho forte. Isso leva um tempo. Então tem que começar com o primeiro passo. Nível de conscientização, pesquisa, né, conversa com outros empresários, implementação começando por um, né? Aqueles maiores desafios que a empresa está enfrentando. Maiores desafios que a empresa. E aí vai evoluindo isso passo a passo. Perfeito. Na sua vivência, né, de conselheiro, que são várias, aí, passando por várias empresas, você observa, né? Em alguns casos você é presidente do conselho, outras está ali com seus pares, né? Mas você observa a atuação de conselheiros. Você é um formador, inclusive, de conselheiros. Você deve ter visto algumas atuações de grande sucesso, né? E outras atuações que, infelizmente, não contribuíam muito para a evolução da empresa. O que você pode, né, para agora aqueles que estão no papel de conselho ou estão iniciando no papel de conselho, o que você recomenda, né, do que fazer em termos de comportamento de sucesso e o que não fazer? Muito bom. Em primeiro lugar, o conselheiro ele tem que entender que nosso papel ali está para ajudar a empresa a implementar boas práticas de governança, a organizar a empresa, mas mais do que isso, ajudar essa empresa a ter resultado. Isso não pode fugir do cerne central do conselheiro. Tudo que nós fizermos aqui tem que levar a empresa a ter melhores resultados, porque é o resultado que paga a conta, seja salários, impostos, fornecedores, especialmente os sócios, os acionistas daquela empresa através de dividendos. Então, resultado é importante. Como é que eu vou fazer isso? Lifelong learning. Não é porque eu tenho 30 anos de experiência que toda essa minha experiência prévia vai servir ali para aquela empresa e pronto, não preciso estudar mais nada. Eu fui o melhor aluno de datilografia quando eu tinha 14 anos. E daí? Grande porcaria hoje. Então, muito da minha experiência passada não serve para mais nada hoje. Só que tem muito executivo ainda achando que dentro dos seus 30, 40 anos de experiência, tudo aquilo é que vai ajudar a empresa hoje. Talvez os últimos anos agora de experiência dele vão, mas aquilo que ele fez há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não vale de mais nada hoje. Já foi, mudou. O modelo mudou. Então nós precisamos continuar estudando, aprendendo coisas novas. Eu vou ser conselheiro de uma empresa, eu preciso estudar aquele negócio, porque eu trabalhei no setor, por exemplo, do agro, e agora eu vou ser conselheiro no setor de farmácia. Por analogia, eu consigo comparar as coisas? Consigo, mas eu preciso estudar o setor de farmácia. Quem são os players? Quem são os concorrentes, os fornecedores? Quais são as tendências internacionais que podem vir para o Brasil? Então, participar de feiras, estar ativo dentro daquilo. A reunião de conselho ela é episódica, ela costuma acontecer uma vez por mês.
Isso não significa que um conselheiro só vai trabalhar uma vez por mês. Normalmente você está num grupo ali com a empresa, seja um WhatsApp, um Teams ou qualquer situação de comunicação em geral. Os empresários colocam problemas, situações, pedem ajuda dos seus conselheiros e os conselheiros devem visitar a empresa, o chão de fábrica, conversar com outras pessoas, ir em feiras e buscar esse conhecimento mais amplo, ou seja, respirar, viver aquela empresa, assim como os seus donos, para que de fato ele possa dar uma maior contribuição. Perfeito. Simonato, estamos aqui, eu agradeço demais a sua participação. Vamos ter que encerrar, não tem jeito, só fazendo aqui uma síntese, né? Nós vimos que o Brasil ele tem hoje uma quantidade de organizações, empresas, que necessitam, acima de tudo, de conselhos consultivos, né? Para que possa ajudar nas melhores decisões da empresa. A escolha de quanto, quem e como, isso vai ser do empresário, mas buscar aqueles que têm melhor formação, que é o caso que passaram aí pela Board Academy, né? Ou que tenham experiência, vimos aqui determinados, para os conselheiros agora, vimos aqui que tem determinados comportamentos, né? E a necessidade de se atualizar. Você pode ter sido o melhor especialista do mundo, você está atuando ali na cadeira por uma chamada, né, da sua contribuição, seja de operações, seja de finanças, seja de marketing. Mas é diferente, o papel do conselho requer uma visão mais ampla. Ele requer uma visão mais estratégica, requer uma visão de negócio. Ele tem que entender o pensamento do dono, tem que entender as aspirações, tem que entender o momento que a empresa está passando. Toda empresa tem uma história, independente do porte ou da idade dela. Então tem que entender, saber fazer a leitura do negócio mais do que o olhar apenas da lente da sua especialização. Essa, eu acho que é uma grande dica aqui, né, para que a gente possa se desenvolver. Isso só é possível com a participação mesmo, né, de profissionais em formação e estudar, né? Tem que estudar de maneira permanente. E não é aquele estudo superficial, não vale estudo só de artigo. Já está comprovado que você tem que reservar um tempo para o que a gente chama de estudo profundo, né? Aquela leitura profunda para fazer uma reflexão, para dar tempo de você até refletir sobre o assunto e até ler mais de um autor, né? Isso aí é fundamental. Bom, melhor que isso, para aqueles que, né, atuam ou pretendem atuar em conselho, melhor que isso é impossível. Fica aqui a contribuição da Borgatti Consult, no Insights Lean, e esperamos vocês na próxima. Obrigado.